Você decidiu ser diferente, fez escolhas diferentes e na maioria das vezes conseguiu. Mas quando você está exausta, está irritada, está lá no seu limite, algo te escapa. Uma frase, um tom de voz, uma reação talvez até exagerada que você reconhece de algum lugar, mas que naquele momento você não lembra de onde, você apenas faz. Talvez você até pense, poxa, mas de novo eu tô reagindo dessa forma, de novo eu tô falando nesse tom, de novo eu tô falando essas coisas. E hoje, nesse vídeo, eu vou te responder exatamente de onde isso vem. Pode apostar que essa resposta é bem mais concreta do que você pode imaginar. Eu sou a Dai, eu sou mãe, pesquisadora e eu estudo há mais de 12 anos sobre o desenvolvimento humano, em especial nos últimos anos sobre o desenvolvimento infantil. Tudo que eu busco, que eu trago para cá, tem base científica, é comprovado e eu mesma aplico na minha própria vida, na minha própria maternidade e testo tudo isso que eu trago para cá na vida do meu filho Joaquim, que hoje tem 7 aninhos de idade. A minha principal premissa para esse canal é de que infância não é apenas uma fase, infância é fundação. Então aqui você vai ouvir coisas bastante profundas sobre a infância. Esse canal é dedicado especialmente à primeira infância, até 7 anos, mas ele se estende também para quem está migrando dessa primeira fase para a segunda fase. Fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras mães se você gosta de conteúdos sobre maternidade, mas de um jeito mais profundo, tá? Eu não estou aqui para te ensinar a ser mãe, esse é um privilégio só seu, mas eu estou aqui para te mostrar detalhes, né, da sua forma de maternar, de onde você está exercendo a sua maternidade, que com certeza farão total diferença na sua forma de perceber a si mesma e perceber o seu filho dentro desse universo que você está construindo para vocês, tá legal? Fica aqui comigo e não se esquece de se inscrever, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui e todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã temos live. Existe uma área na psicologia do desenvolvimento que estuda como padrões emocionais aprendidos na infância tendem a se repetir nas relações que nós construímos ao longo da nossa vida, inclusive na forma como nós criamos os nossos filhos. E isso não é nada místico, tá? Eu estou aqui falando de algo documentado por décadas de pesquisa de apego e desenvolvimento humano. Então, John Bowlby, Mary Ainsworth, Mary Mann, pesquisadores que mapearam como a qualidade das nossas primeiras relações organizam os padrões que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. E o que eles encontraram de forma assim bem consistente é que mães que não processaram as próprias experiências difíceis da infância, elas tendem a replicar os mesmos padrões relacionais com os filhos. Não por escolha, mas porque esses padrões, eles estão organizados em camadas mais profundas do que a nossa intenção consciente de mãe alcança. Por exemplo, imagina que seu filho derrubou um copo de leite e que você gritou mais do que gostaria de ter gritado.
ou que ele ignorou um pedido simples seu e aí você foi lá e respondeu com aquele tom que você prometeu que você nunca mais usaria com ele, né? O que está acontecendo de fato nessa situação, né? Aqui entra algo que a neurociência, ela nos ajuda a entender melhor. Então, essas experiências repetidas na nossa infância, né, especialmente as que envolvem aí emoções mais intensas, né, elas organizam padrões de resposta do nosso sistema nervoso. E esses padrões são os que depois eles vão se ativar automaticamente em situações parecidas. É importante dizer que situações intensas que eu falo aqui, aquilo que para nós adultos hoje são coisas simples, para uma criança muitas vezes é o fim do mundo, é uma coisa gigante, né? Porque ela está chegando no mundo, está experimentando o mundo. Então, para você criança, talvez o que você enxerga como algo simples hoje te impactou a ponto de formar um padrão que se ativa automaticamente nas situações, em situações quando você vivencia hoje situações parecidas, né? Por quê? Porque o cérebro, ele aprende por repetição. Então, quanto mais uma experiência ela se repete, mais automático aquele caminho vai se tornar. Então, não é que você virou sua mãe ou sua avó, ou seja lá quem foi que cuidou de você. É que o seu sistema nervoso, ele aprendeu por repetição. E esses padrões antigos, né, aprendidos antes da linguagem, antes da nossa capacidade de questionar, são esses os que vão aparecer quando a nossa capacidade de regulação consciente estiver comprometida. Quando você está exausta, quando você está no seu limite, quando você está sobrecarregada. E isso não é fraqueza. É o seu sistema nervoso funcionando, respondendo aos seus padrões. É assim que o sistema nervoso humano funciona. A maioria das mães que chegam até mim, elas não têm medo de errar. Elas têm medo de perceber que estão entregando aos filhos exatamente aquilo que as feriu quando elas eram crianças. E quando eu comecei a estudar isso de forma mais aprofundada, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi justamente olhar para a minha própria história, para o que eu recebi quando criança, para o que ainda aparecia na minha forma de exercer a maternidade sem que eu tivesse escolhido. E isso foi bem desconfortável, porque a maioria de nós repete, né, ou prefere olhar para os filhos tentando encontrar justificativas, né, do porquê eles fazem isso, do porquê eles são assim, do porquê eles reagem dessa forma, do que olhar para si mesma. É mais fácil identificar o que eles precisam, né, do que reconhecer o que ainda em nós precisa ser organizado, precisa ser identificado para que depois possa ser ajustado. Mas é exatamente aí, nesse ponto, né, que muitas mães evitam de olhar para si, que a mudança que você busca ou que esses padrões em si que te incomodam, eles estão. É exatamente aí que essa mudança que você tanto busca, tanto deseja, ela começa. Não em mais técnicas
ou em estratégias diferentes de controlar o comportamento da criança, mas na clareza de onde você está partindo para conduzir essa criança, para exercer a sua maternidade, para educar um ser humano. Essa pergunta é muito importante. Então, o que você faz com essa informação a partir daqui, né? O primeiro passo não é mudar de comportamento, é se observar. Então, na próxima vez que você reagir de uma forma que você não queria, você falar de um jeito que você não queria, que você perdeu o controle, né? Antes de se culpar, se pergunte onde é que foi que você aprendeu isso. Faça essa pergunta para si. E em que contexto esse padrão faz sentido ou passou pela sua vida quando você era uma criança? Então, essa pergunta, ela feita assim com bastante honestidade, né, e sem se julgar, sem ficar se diminuindo, ela começa a criar algo bastante fundamental no processo materno, né, que é uma consciência, né, e consciência cria espaço entre estímulo e resposta, que é justamente esse espaço que você está buscando, né? Esse espaço de resposta. Então é uma consciência ampliada que vai te proporcionar isso, né? Então, e o segundo passo é você reparar o seu padrão quando ele vencer, porque sim, gente, em muitos momentos o padrão ele vai vencer. Porque ele não é uma coisa que padrão não é uma coisa que você escolhe, padrão não é uma coisa que você faz só quando você quer. Ele é algo que está enraizado, é algo do seu íntimo, que faz parte da sua história, daquilo que você foi formada. Então ele vai aparecer sempre no seu limite, quando você estiver exausta, quando você estiver desregulada emocionalmente, né? E é exatamente aí, nesse momento, que ele vai vencer muitas vezes e que a reparação, o você dizer, reconhecer para o seu filho, independente da idade que ele tem, olha, filho, me desculpe, a mamãe errou, eu errei, né? É exatamente isso que impede que esse padrão ele continue aparecendo, que vá rompendo ele, né? Porque aí você identificou o que está acontecendo, você reconheceu, você se desculpou, então você se tornou mais consciente desse automático que guiou você nesse momento, né? E isso também vai ensinar, presta atenção nisso, isso vai ensinar ao seu filho que relações sobrevivem a erros, que pedir desculpas faz parte, tá tudo bem. A grande questão aqui é que muitas mães, né, ficam olhando para os filhos, tentando entender quem eles estão se tornando, né, as coisas novas que eles estão aprendendo, as tendências que eles vêm dando preferência, né, as preferências deles durante o seu crescimento e o seu desenvolvimento, mas poucas param para olhar para si, olhar de onde elas estão partindo para exercer essa maternidade, né? Então, talvez a pergunta mais importante que não seja por que eu fiz isso de novo, mas seja o que em mim, mãe, ainda precisa ser percebido para que possa ser corrigido, possa ser ajustado, né? Aquele detalhe que você se questiona
porque você continua fazendo, né? Então, porque é exatamente aí, né? Nesse olhar para dentro, nesse olhar interior, né? Que a mudança ela começa. Não é em mais técnica, não é em mais estratégia, mas na clareza de onde você está partindo para conduzir, para exercer a sua maternidade. Então, quero te deixar uma pergunta. Quero que você comente aqui embaixo. Quero saber a sua resposta. Tem alguma reação sua no seu dia a dia, nos momentos em que você está mais sobrecarregada, mais cansada ou talvez mais frágil, que você reconhece, que depois dessa nossa conversa aqui, você reconhece que vem de alguém que fez parte da sua história, em especial da sua infância, que ajudou a formar os seus padrões, algo que nessa nossa conversa aqui fez você recordar, fez você identificar. Gente, por que eu tô pedindo para você fazer isso? Porque quando a gente escreve, quando a gente responde uma pergunta que está sendo nos feita e a gente encontrou uma resposta, a gente está reconhecendo. E quando a gente reconhece, a gente está avançando no processo de romper. Então, o primeiro passo é identificar. Então, escreve aqui que eu quero saber o que foi que você identificou. Não se esquece de se inscrever no canal. Toda quarta-feira de manhã, às 9 horas, nós temos live ao vivo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e chame elas para participar aqui do nosso canal também. Até mais, te vejo no nosso próximo vídeo.